Com a LDO aprovada para 2022, os deputados estaduais se preparam agora para discutir na próxima semana, lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o pacote de medidas do governador Mauro Mendes, que estabelece reduções de alíquotas do ICMS e também tem pela frente a LOA, a Lei Orçamentária Anual para 2022. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no Jornal do Meio-Dia, o deputado João Batista. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Todos que nos assistem aí pelo Jornal do Meio-Dia. Só explicando aqui rapidamente, aqui, né, tentando ser mais didático para os telespectadores, LDO estabelece as diretrizes, não é isso? Isso. E a LOA, que é a Lei do Orçamento, diz o seguinte: olha, nessa obra aqui que vai custar tanto, serão aplicados os recursos de tal secretaria. Ou seja, é um documento bem mais objetivo, não é isso? Sim. Todo o planejamento financeiro de aplicação daquilo que será arrecadado e distribuído por secretaria, na secretaria dividido por ações, e isso precisa passar ali na Assembleia para que a gente possa confirmar e fiscalizar a aplicação desses recursos. Deputado, de começar a entrevista aqui sobre essa questão financeira para 2022, sobre um tema que lá, né, nos poderes vem sendo discutido, né, mas publicamente ainda não. Os poderes estão querendo mais dinheiro no 12º? É isso? Na lei orçamentária, ela já está acostada o seguinte, que o valor para o ano que vem será o mesmo valor do ano de 2021, com a recomposição do INPC. É exemplo do que, em lei, tem que ser concedido para os servidores públicos, né? É o que está na peça orçamentária. Para os servidores públicos? Para os poderes. Para os poderes. É o mesmo orçamento porque para os servidores não cumpre, não é? Não, sim. Com muito custo, não é isso? Sim. Por exemplo, queriam colocar 7% na RGA, não deixaram. Ficou só os 6%. Sim, veio um valor de 5%, 5,05%. Ali entrou uma emenda por lideranças partidárias e chegou a 6,05%. Deputado, como o pacote fiscal apresentado pelo governador ainda depende de aprovação por parte da Assembleia, o senhor acredita que ele vai ser aprovado como está ou vai haver alguma redução, principalmente no ICMS dos combustíveis, que é um ponto aí que a população tem reivindicado? Não, Camila, eu acredito que, ao final das contas, a menos que haja mais alguma negociação entre os parlamentares e o governo do Estado. Porque qualquer alteração ali na LOA que diga respeito à questão de valores, ela, por parte da Assembleia Legislativa, ela acaba tendo vista iniciativa. Então, só se negociar, se a Assembleia conseguir negociar com o governo do Estado, mas alguma redução, e aí o governo do Estado autorize uma emenda que venha do Executivo. Do contrário, ela teria vista iniciativa e não valeria. Deputado, a gente sempre acompanha aí, por exemplo, o setor do agronegócio, os grandes, os barões, os tubarões, eles sempre são beneficiados. Inclusive agora, uma entidade teve que prestar depoimento lá na Assembleia para explicar como é que aplicou o dinheiro que teve origem lá nos cofres públicos. Aí a gente tem aí uma grande obra que foi lançada aí, que é a Ferrovia Estadual. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: os deputados estaduais vão olhar para as pessoas que precisam ser amparadas? Nós temos 380 mil pessoas que vivem em situação de extrema pobreza aqui no estado de Mato Grosso. E aí, não vai se olhar para essas pessoas que não têm, às vezes, o que comer? O senhor costuma dizer que ali são 24 cabeças, 24 sentenças, cada um tem um CPF e responde por si. Mas eu tenho visto que o grosso dos parlamentares, inclusive apresentando proposta de emendas, principalmente realocando recursos para a área social, que eu acho que desse governo, embora fazendo justiça à questão das obras, de investimento em algumas áreas, essa redução agora na alíquota do ICMS, fazendo justiça por essa parte, mas eu ainda entendo que na parte social e com relação ao servidor ainda tem que melhorar muito. Mas eu acredito ali que boa parte dos parlamentares ali na Assembleia Legislativa, eles têm esse olhar focado no social. Ali a gente divide entre, digamos assim, ficticiamente, entre o setor social e o setor econômico. Aqueles parlamentares que vêm da base, lá da ponta mesmo, eles com certeza estão mais próximos, principalmente do pessoal da periferia, de municípios mais afastados, que têm menos condições, principalmente para geração de emprego. Eu acredito que vai haver uma discussão intensa até o final agora de dezembro, quando da aprovação da LOA. Mas cada um coloca lá o seu ponto de vista. Eu posso falar pelo trabalho que eu vou realizar lá dentro,
E acredito que a grande maioria fará o mesmo trabalho no sentido de fazer realocação de orçamento. Nós não podemos aumentar a despesa e receita, mas nós podemos apresentar emendas realocando recursos de determinadas ações para aquelas que nós consideramos mais urgentes. Deputado, falando da necessidade da Assembleia de olhar, como o Lúcio bem colocou, para os que mais precisam, foi rejeitada uma emenda que previa isenção da alíquota para os aposentados, né, que recebem até o teto do salário da Previdência, que é R$ 6.400, aquela alíquota de 14% que eles estão pagando. E aí, com o governo com esse superávit na arrecadação, não teria sido possível essa isenção? Camila, eu acho que ainda há espaço para avançar em diversas pautas lá dentro, principalmente com relação à Previdência, tanto que continuo tocando a CPI da Previdência. O que na verdade aconteceu é que houve um acordo combinado entre muitos deputados lá, não só da base, mas também alguns da oposição, para que tivesse os votos necessários para votar a LDO e avançar. Como avançar, por exemplo, no aumento da questão do RGA, que a princípio era 5,05 e chegou a 6,05. Mas eu acredito que ainda na LOA dá para avançar em outros pontos também. Mas já havia um combinado ali, um acordo entre a grande maioria dos deputados. Agora, deputado, só para entender, ajuda a fazer uma continha aí. Por exemplo, essa redução de impostos, o governo vai abrir mão de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A Secretaria de Fazenda falou, olha, não dá para isentar o aposentado aqueles que ganham até R$ 6.400, porque isso vai dar um impacto de 100 a 120 milhões no caixa do governo. Mas vai abrir mão de 1 bi e 200? Não dá para atender os aposentados que trabalharam a vida inteira e sofrem sem ter, às vezes, condições de comprar remédio, de colocar alimento dentro de casa? Lúcio, nós entendemos que daria sim, tanto é como eu já falei, nós tivemos ali a oitiva do presidente do MTPrev semana passada, ainda existe uma confusão muito grande entre os números apresentados entre a Cefaz e o MTPrev, tanto que nós estamos agora, através da CPI, convocando a Secretaria de Planejamento e Gestão para que a gente consiga um denominador comum de qual foi o superávit ou qual foi o déficit apontado desde a aprovação ali da reforma da Previdência. Então, eu acredito que sim, dá sim para fazer, dá para equacionar essa conta aí, mas com relação à redução do ICMS, eu particularmente festejo. Nós estamos tão acostumados a ver aumento de imposto aqui, que quando vem algo que reduz, que vai na contramão, acho que até mesmo aqueles que estão pagando a conta, como é o caso principalmente dos servidores públicos, festeja nesse momento. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio, Camila, e tenham todos aí um bom final de semana.